Quando Abacuque começou o seu livro, estava se sentindo no fundo do vale, em conflito com a vontade divina. Mas depois, em um momento de perguntas e respostas com Deus, embora a situação não tenha mudado, ele passou a caminhar por fé e não por vista. O que levou Abacuque do fundo do vale para o alto do monte foram as mesmas disciplinas espirituais que podem nos elevar: oração, visão e fé. Pegue sua Bíblia e vem comigo para o último capítulo da nossa minissérie. Abacuque intercedeu pela obra de Deus. Este capítulo é um salmo de oração que pode ter sido usado na adoração do templo em Jerusalém. O profeta orou porque tinha ouvido Deus falar a respeito dos juízos que viriam sobre o seu povo e depois sobre os seus inimigos, os caldeus, e o seu coração se encheu de temor. Ele orou para que Deus avivasse a sua obra e a fizesse prosperar. A obra do Senhor é aquilo que ele faz, mas essa palavra é frequentemente usada para referir-se aos seus grandes atos históricos feitos em favor do seu povo. O pedido de Abacuque nos mostra que o avivamento é uma obra de Deus e não uma conquista do homem. A única ação que o homem pode e deve fazer é clamar a Deus e implorar por sua obra de avivamento. Mas também devemos orar para que nós, pessoalmente, sejamos avivados e vejamos as grandes obras de Deus se cumprirem em nossas vidas. Abacuque compreendeu, por revelação divina, que levaria algum tempo entre a desolação da nação de Judá e o castigo dos caldeus. Então ele suplicou que durante esse intervalo o Senhor preservasse a sua obra no meio do seu povo. O profeta concordava que o povo de Deus merecia ser disciplinado e que a disciplina de Deus seria para bem, mas pediu que, no meio de um momento de ira, o coração amoroso do Senhor se revelasse em sua misericórdia. Sem dúvida, o Senhor mostrou misericórdia pelos judeus, pois os preservou na Babilônia e depois permitiu que um remanescente voltasse para a sua terra e estabelecesse novamente a nação. Abacuque não apenas orou, como também teve uma visão. Enquanto Abacuque orava por avivamento, ele começou a louvar a Deus. E este cântico de louvor é pontuado por várias expressões de selá, como nos Salmos. Essa palavra não tem uma tradução específica. O consenso geral é que se trata de um termo musical que parece dar uma direção quanto ao modo de interpretar o cântico. Nesses versículos, Abacuque descreve uma visão de Deus em seu esplendor e poder. Usando imagens proféticas, dinâmicas e dramáticas, ele parece estar relembrando a marcha do povo de Israel pelo deserto, seguindo o Senhor até a terra prometida. Tudo nessa estrofe revela a glória de Deus. Ele é retratado como um guerreiro poderoso que avança para a salvação do seu povo. Diante daquela visão, Abacuque ficou imaginando o que Deus poderia fazer pelo seu povo, tanto no presente quanto no futuro. O que elevou o profeta do fundo do vale até o alto do monte foi a visão e a compreensão da grandeza de Deus. Mas Abacuque não apenas orou e teve uma visão, mas ele também teve fé. Temos aqui uma das mais magníficas confissões de fé das Escrituras. O profeta encarou o fato assustador de que a nação seria invadida por um inimigo impiedoso, resultando em muitos exilados e outros mortos. A terra seria devastada e Jerusalém e o templo seriam destruídos. Se ele dependesse dos seus sentimentos, jamais teria escrito essa magnífica confissão de fé. Ao olhar para o futuro, ele viu a nação rumando para a destruição. Ao olhar para dentro, se viu tremendo de medo. Ao olhar ao redor, viu todo o sistema prestes a se desintegrar.
Contudo, quando ele olhou para o alto, pela fé, viu Deus assentado no trono, soberano e onipotente, tendo todas as coisas sob o seu controle. Isso é o que significa andar pela fé. Depois que os babilônios passassem por Judá, não restaria muita coisa de valor. Mas mesmo diante das circunstâncias desoladoras, ele sabia que podia alegrar-se no seu Deus. Abacuque foi muito feliz ao declarar que sua força não estava na figueira, nem na videira, nem nos campos, nem nos rebanhos, mas somente no Senhor Deus. Nós também podemos experimentar a força do Senhor Deus em nossa vida quando o louvamos em circunstâncias adversas. Precisamos apenas nos aquietar e saber que Ele está agindo. Ele é quem diz ser e cumpre suas promessas. Mesmo quando não podemos ver as evidências do seu domínio, Ele continua sentado no trono e tem todas as coisas sob o seu controle. Precisamos nos concentrar na afirmação do profeta. O Senhor Deus é a minha força. Ele faz os meus pés como os da corça. Ele me faz andar nas alturas. Andar nas alturas é uma imagem da nossa capacidade de superar os problemas e os obstáculos deste mundo no poder de Deus e experimentar a vitória sobre o inimigo. Deus nos criou para as alturas. Se Ele nos permite passar pelos vales, é para que possamos esperar nele e subir com asas como águias. Abacuque nos ensina a encarar nossas dúvidas e conflitos com honestidade, a levá-los humildemente ao Senhor, a esperar que sua palavra nos ensine e então a adorá-lo a despeito do que sentimos ou vemos. Deus nem sempre muda as circunstâncias, mas pode nos transformar para enfrentarmos as situações. Isso é viver pela fé. E o livro termina com uma dedicação ao cantor principal, indicando o tipo de instrumento que deveria ser usado. E assim nós encerramos o livro de Abacuque, mas no dia 6 de outubro eu estarei de volta com mais uma minissérie, 3 dias com Sofonias, retratando o dia do Senhor, aquele período em que Deus julgará as nações e trará seu reino de retidão. É um tema encontrado em quase todos os profetas, mas que é abordado de uma forma mais clara nos livros de Joel e Sofonias. Então, eu espero você no próximo dia 6 de outubro, aqui no Canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.